Eurico Ângelo de Oliveira Miranda ficou marcado no futebol brasileiro como um dirigente polêmico, de estilo desafiador e autoritário. Se um novo quadro de árbitros for criado com os mesmos 107 árbitros do quadro anterior, o Vasco não participa do campeonato. O Vasco não quer absolutamente nada da CBF. Eu não converso, determino. É diferente. Há uma determinação, ponto final. Durante 15 anos como diretor e vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda participou dos principais títulos da história do clube. Os campeonatos brasileiros de 1989, 1997 e 2000. A Libertadores de 1998 e da Copa Mercosul em 2000. A trajetória de Eurico Miranda no esporte também passou pela Confederação Brasileira de Futebol. Convidado por Ricardo Teixeira, assumiu o cargo de diretor de futebol em janeiro de 1989. Chamou Sebastião Lazzaroni para ser técnico da seleção e, naquele ano, o Brasil conquistou a Copa América. Eurico sempre fez questão de acirrar a rivalidade com o Flamengo. Um exemplo foi a final da Taça Guanabara entre os dois times no domingo de Páscoa de 2000. Eurico mandou distribuir para os torcedores vascaínos 40 mil ovos de chocolate. Em campo, o Vasco goleou o Flamengo por 5-1. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles. Eurico também teve uma carreira na política. Foi eleito deputado federal 2 vezes, em 1994 e 1998. E eu não vou admitir que Vossa Excelência paute o meu comportamento. Em janeiro de 2001, assumiu pela primeira vez a presidência do Vasco. Foi nesse ano também que Eurico enfrentou uma CPI do futebol no Senado, acusado de apropriação indébita e falsidade ideológica na época do acordo do patrocínio do Bank of America com o clube. Um processo de cassação foi aberto contra Eurico, mas não foi aprovado. Em outras 2 eleições presidenciais do Vasco, Eurico foi acusado de fraude. Na última, no fim de 2017, a Justiça determinou vitória da chapa de Júlio Brandt. Mas no conselho do clube, Eurico articulou nos bastidores para que o oponente fosse derrotado e Alexandre Campelo assumisse a cadeira de presidente, mostrando dessa forma seu poder no Vasco. Com Eurico na presidência, o futebol do Vasco não viveu mais grandes glórias. A melhor colocação no Campeonato Brasileiro foi o 6º lugar em 2006. E o time foi rebaixado para a 2ª divisão em 2015. O único responsável, único e exclusivo responsável pelo rebaixamento do Vasco sou eu. Nos últimos anos, Eurico lidou com doenças como câncer na bexiga e no pulmão, mas não abandonou os charutos, marca registrada nas aparições em público. Nos últimos meses, Eurico Miranda enfrentou um tumor no cérebro provocado por outro câncer. Eurico deixou 4 filhos e 7 netos. Uma das figuras mais folclóricas do futebol brasileiro, Eurico Miranda sempre esteve no olho do furacão, no centro de polêmicas e de comemorações. O advogado e político filho de portugueses, que presidiu o Vasco por 4 vezes, faleceu hoje, aos 74 anos. Sua história no Gigante da Colina começou há mais de 50 anos, quando se tornou vice-presidente de patrimônio do clube. Na ocasião, Eurico ainda mantinha um escritório de advocacia em seu nome, mas começou a se dedicar cada vez mais à política vascaína. A primeira vez que seu nome ecoou na imprensa foi em 1980, quando trouxe de volta do Barcelona o ídolo Roberto Dinamite. Esse fato trouxe mais poder político ao dirigente, que começou a disputar as eleições para presidente do Vasco. Porém, perdeu 3 eleições seguidas para Antônio Soares Calçada. Buscando aliados, Calçada decidiu convidar Eurico para o cargo de vice-presidente de futebol do Vasco. Como vice, esteve envolvido na venda de Romário ao PSV em 1988 e no ano seguinte com a compra de Bebeto, ídolo do Flamengo. Apesar de ser vice-presidente, Eurico aparentava ter mais voz ativa no poder político do clube que o próprio presidente Antônio Soares Calçada, que tinha uma personalidade mais serena e reservada. Sua autoridade nos bastidores vascaínos aumentou ainda mais com a conquista do Campeonato Brasileiro de 97 e da Libertadores de 98,
entre muitos outros títulos em diversos esportes, no bem-sucedido ano do centenário do clube. Eurico, que nunca fez questão de se ausentar das celebrações de títulos, se tornou o responsável por sempre puxar o grito de guerra do Vasco junto aos atletas e torcedores, o consagrado Casarca. Atenção, vascaínos da Vascunada! Tudo! Como é que é? Casaca! 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 A turma é boa! É mesmo da Fusaca! Vasco! 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 O velório está marcado para as 6 horas da tarde aqui na Capela Nossa Senhora das Vitórias, na sede social do clube. O Vasco da Gama decretou o luto oficial de 3 dias, a bandeira está a meio mastro e todas as atividades do clube foram suspensas hoje, inclusive o treinamento do time profissional do Vasco da Gama que ocorreria nessa tarde. Estou aqui com o presidente Alexandre Campelo, que chegou há poucos minutos aqui ao local do velório, gentilmente vai nos atender. Presidente, gostaria de saber qual o tamanho da perda para o Vasco da Gama com a morte do ex-presidente Eurico Miranda. Boa tarde. Olha, é difícil mensurar isso, né? O Dr. Eurico Miranda, enfim, polarizou o cenário esportivo do Vasco nos últimos 30 anos. É uma pessoa que esteve à frente do tempo, né? Muitas das coisas que hoje se faz no futebol e que lá atrás eram impensáveis, ele já defendia. Participou do período mais vitorioso do Vasco, né? Basta dizer que dos 4 títulos brasileiros ele participou de 3, ele não só participou, mas teve uma atuação marcante, foi determinante nessas conquistas, como a Copa Libertadores, Rio-São Paulo, 9 campeonatos carioca. Então, assim, a perda dele é uma perda muito importante para o clube, por tudo aquilo que ele representava, pela vascainidade dele, pela vontade, né, de defender o Vasco a qualquer custo. Então, naturalmente, que quando um vascaíno como esse nos deixa, isso, enfim, fica um vazio muito grande no clube, em todos aqueles que conviveram com ele durante muitos anos, como eu. Como foram os seus contatos mais recentes com o ex-presidente Eurico Miranda, que era presidente do Conselho de Beneméritos, frequentou o clube até o fim do ano passado, frequentou o CT do Almirante, na zona oeste do Rio? Como foram esses últimos encontros? Então, assim, nos últimos meses ele já apresentava uma dificuldade grande de locomoção, já em cadeira de rodas, e a gente, sabendo que assim, o Vasco ocupava um espaço muito grande na vida dele, havia uma preocupação enorme dele em relação ao clube, nós procuramos dar algum conforto para ele, algum prazer, né? Ele vinha ao clube todos os dias, vinha a essa capela rezar todos os dias, gostava de assistir os jogos, algumas vezes eu convidei para assistir os treinos no centro de treinamento, enfim, era esse tipo de convivência. Ele sempre muito preocupado com as coisas do clube, mas especialmente em dar ao clube uma tranquilidade, né, para que a gente pudesse fazer a gestão do clube de da melhor maneira possível. Obrigado ao presidente Alexandre Campelo. Fred e Glenda, o velório ocorre a partir das 6 horas da tarde, aberto ao público, e o corpo fica aqui até amanhã. De amanhã, por volta das 10 horas, vai ser celebrada uma missa aqui. Depois começa o velório no cemitério São João Batista a partir das 11 da manhã. Aí uma cerimônia restrita a familiares e amigos. O sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde. Fred e Glenn. Ele mesmo muito doente, não abria mão de vir ao clube todos os dias. Vinha nessa capela rezar todos os dias. Eu lembro que no jogo Vasco e Botafogo, agora no final do ano, ele teve uma trombose, foi para o hospital, era para ser internado, não quis ser internado, foi para casa e foi para o jogo no mesmo dia, contrariando aí o pedido da família e de todos. A última visita que eu fiz na casa dele, a dona Silvia, a esposa, disse que ele já não se importava com mais nada, a única preocupação dele, a única coisa que ele se preocupava ainda era com o Vasco. Enfim, paixão acho que é um senso comum entre todos os dirigentes, né? Eu acho que o que diferencia era a maneira
própria do Dr. Eurico, de se posicionar, enfim, de acirrar a rivalidade entre as torcidas, entre as equipes, de defender o clube, defender o Vasco a qualquer preço. Acho que isso aqui é marcante no Eurico como dirigente, né? E que ao longo de muitos anos, de todos esses anos, foi sempre o orgulho de todo vascaíno, né? A gente sempre ouviu de outras torcidas dizer que queriam ter o Eurico nas suas equipes. Eu conheço o Eurico desde que eu entrei no Vasco, ainda acadêmico, em 84. O Eurico tem um peso, uma importância para o Vasco inestimável, né? Durante muitos anos foi um homem, um dirigente de vanguarda, com ideias à frente do tempo. Esteve presente nas principais conquistas do clube, comemoramos juntos grandes vitórias, grandes conquistas. E, enfim, muito do que hoje o vascaíno pensa, fala, enfim, está ligado à história do Eurico. Meu pai foi um grande homem, foi um grande pai, um grande cidadão, acima de tudo um grande vascaíno. Eu acho que a grande lição que ele deixa aqui em termos de Vasco é as pessoas que conviveram com eles aqui no clube. Vocês aí têm visto aí ao longo do dia as manifestações dos atletas e todas as pessoas que fazem parte do mundo do futebol. Vai ser difícil você achar alguém que não entenda o tamanho do amor que ele sentia por esse clube e o quanto ele se dedicou aqui. Colocou o Vasco na frente de tudo, na frente da família dele, na frente da vida dele. É isso. Quem conviveu com ele sabe o homem que ele foi e a lição que ele deixa é essa. Quem conviveu com ele, conheceu ele, sabe o que ele representa e o que ele representou, não só para o Vasco, mas como para o futebol brasileiro. Eurico, nós estamos ao vivo aqui. Que legado você acha que o Eurico deixa para o Vasco, para os futuros dirigentes do Vasco, torcedores do Vasco? E você estava falando do amor que ele tinha ao Vasco. Que tamanho era esse amor? A gente chegou já no final da tua fala, esse amor que você disse que dava preferência ao Vasco, até à família em certas oportunidades, né? É difícil, né? Eu acho que o grande legado dele é que ele realmente foi um dirigente apaixonado pelo clube. Ele tinha muito amor por isso, muito amor. E quem rodeou ele, quem participou de todos os momentos dele no futebol, na vida desportiva dele, sabe que foi feita com muita intensidade, com muita paixão. E isso eu acho que é um grande legado. Eu acho que hoje se fala muito em profissionais e que tem que ter profissionalismo, mas o futebol, por mais que se tenha profissionalismo, que eu concordo que as coisas têm que ser feitas de maneira profissional, mas o futebol brasileiro é paixão, isso aqui é amor. É uma coisa que poucos entendem. No mundo afora, poucos entendem. E quando perder isso, perde tudo. Quando isso aqui virar estritamente profissional, perde tudo. Isso aqui não é o futebol brasileiro não é um esporte estritamente profissional, que aqui é um show, que a gente está preocupado aqui em show, em business, em lucro. E as coisas. Isso aqui tem muita paixão envolvida. Em todos os clubes. Eu acho que meu pai é a representação da paixão do vascaíno. Eu acho que mesmo as pessoas que tinham divergências políticas aqui internamente com ele no clube, nenhuma delas é capaz de negar a paixão que ele tem por esse clube e o amor que ele tinha por esse clube. E eu acho que é esse que é o legado que ele deixa. No último contato que você teve com ele ainda em vida, ele deixou alguma mensagem? O que você lembra que ele falou do Vasco? A última coisa que você recorda que ele falou a respeito do Vasco da Gama? Teve um empate em cima da hora com o Flamengo, né? Ele viu o jogo? Não, vimos o jogo, ele ficou satisfeito com o jogo, mas nos últimos meses ele já tinha poucas... Não era assim mais
uma realidade completa, entendeu? Ele já não estava mais 100% conectado com o mundo atual, com o mundo real, né, como se diz. Então são poucos os momentos de interatividade, mas ele viu o jogo, gostou do resultado, vibrou com o pênalti no final. O último comentário que ele fez de futebol é até uma coisa estranha, ele viu depois do jogo lá os jogadores do Flamengo em volta do árbitro e falou: estão nervosos, né? Não ficaram satisfeitos de perder, mas uma coisa assim natural, assim. E aí depois ele falou: desliga, acabou o jogo. Tipo assim, acho que foi o último momento de futebol que ele viu. Acho que até foi a última coisa de futebol que ele viu, foi aquele final daquele jogo. Depois, de lá para cá, domingo, ele já passou um domingo bem desgastado. Segunda também estava bem desgastado. Aí hoje a gente resolveu levar ele para o hospital, mas aí essa movimentação caso hospital já foi uma coisa que foi sacrificante e ele não resistiu. É uma história, a história que eu tenho para contar, os treinadores não gostam muito. Porque o Eurico tinha a seguinte definição, ele dizia que treinador não ganha jogo, perde jogo. Sempre colocava isso, embora tivesse mantido uma relação muito estreita com todos os treinadores com quem ele conviveu, né? Aqui na própria seleção brasileira, que ele foi diretor de futebol da CBF. Mas, enfim, foram muitas passagens, né? Como presidente do Flamengo e ele do Vasco, não muito boas para se recordar, não é? Foram muito mais em função da rivalidade do que propriamente uma outra coisa. Hoje seria diferente, ele amadureceu, eu amadureci também, e com certeza absoluta o comportamento de um e de outro seria completamente distinto do que foi. Agora, como profissional de imprensa, a relação com ele foi espetacular. Criamos um programa em que era um sucesso absoluto e ele fazia parte do programa. Era um programa chamado Enquanto a Bola Não Rola. E ele era a polêmica do programa, né? Enfim, muito da graça do programa e da audiência do programa se devia a ele. Uma figura extraordinária, ponto. Eu não tenho nenhuma dúvida. E foi testemunha disso. Na realidade, a convivência com o Eurico foi em duas etapas. A primeira como profissional de rádio, em que eu sou testemunha da jogada genial de marketing dele, naquela época. Era uma palavra que sequer usava era, mas ele polarizou, né? Ele cutucava o Flamengo, polarizou e acabou deixando um pouquinho para trás para o esse Botafogo. E conseguiu coisas fascinantes por Vasco. O Rio na primeira linha do futebol brasileiro, com cotas de televisão, aqui no Rio, Flamengo, Vasco, Palmeiras e Corinthians de São Paulo. Enfim, foi um dirigente extraordinário. Bom não esquecer que ele foi vice-presidente de futebol do Vasco, presidente do Vasco, diretor de futebol da CBF e foi o criador da Copa do Brasil. E hoje é um sucesso, né? Enorme. E tudo começou com ele. Enfim, uma figura extraordinária. Eu tenho colocado o seguinte, hoje não é um luto do Vasco, né? Não é exclusivo do Vasco, é um luto do futebol brasileiro. O corpo do ex-presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, está sendo velado na Capela de São Januário desde as 9 horas da noite de ontem. Na chegada ao clube, foi recebido com aplausos. Parentes, amigos, atletas e ex-atletas, funcionários do Vasco e torcedores prestaram as suas homenagens. O presidente do clube, Alexandre Campelo, lamentou a morte do dirigente. Dos presidentes que eu conheci, sem dúvida alguma, ele foi o mais emblemático, o mais carismático de todos e também o mais vitorioso, né? Eurico deixa a esposa Silvia e 4 filhos. Às 9h30 da manhã será celebrada uma missa de corpo presente aqui na capela. Depois o corpo segue para o cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. Será velado no cemitério a partir das 11 da manhã e o corpo será sepultado às 4 da tarde. Rapaz, 74 anos, né? Faleceu ontem no Rio de Janeiro um dos grandes personagens do futebol brasileiro, né? Eurico Miranda está sendo velado na Capela do Vasco, em São Januário, Capela da Vitória, onde amigos, familiares e torcedores começaram a se despedir ontem à noite e seguem se despedindo durante essa quarta-feira. Vazio e sem a fumaça do charuto. Aqui, no camarote da presidência, é onde Eurico Miranda passou boa parte dos últimos anos assistindo aos jogos e aos treinos em São Januário. No dia da sua morte, até o trabalho dos jogadores em campo foi cancelado. A lembrança que eu tenho dele ali, ele sempre muito
procurando ser participativo mesmo já muito debilitado. Profissionais do clube, torcedores, familiares, amigos e também rivais lembraram de Eurico. Foi o criador da Copa do Brasil, que hoje é um sucesso, né, enorme, e tudo começou com ele. Enfim, uma figura extraordinária. Tenho colocado o seguinte, hoje não é um luto do Vasco, né? Não é exclusivo do Vasco, é um luto do futebol brasileiro. O corpo de Eurico Miranda chegou um pouco depois das 9 horas da noite, na igreja Nossa Senhora das Vitórias, em São Januário, onde foi recebido com aplausos. Mesmo quem não pôde comparecer, prestou homenagens, como clubes e entidades que enviaram coroas de flores. Da trajetória espinhosa no futebol, com condutas questionáveis, ao amor incontestável pelo clube, a ponto de priorizar o Vasco em detrimento à família. Eurico Ângelo de Oliveira Miranda foi um dos dirigentes mais polêmicos do futebol brasileiro. Era muitas vezes considerado autoritário e intransigente por causa do estilo desafiador no comando do futebol do Vasco. Como diretor ou vice-presidente de futebol, participou dos títulos mais importantes do clube: a Libertadores de 1998 e a Copa Mercosul no ano 2000. Mas no rebaixamento de 2015, no Campeonato Brasileiro, era Eurico quem ocupava o principal cargo do Vasco. Ele foi eleito presidente do clube pela primeira vez em 2001, ficando por 2 mandatos até 2008. E voltou à presidência para mais 3 anos em 2014. Eurico Miranda foi também diretor da CBF em 1989 e teve 2 mandatos de deputado federal a partir de 1995. Eurico era presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco, mas por questões de saúde não estava vindo muito ao clube. Ele foi internado no Hospital da Zona Oeste, mas não resistiu. Eurico tinha 74 anos e lutava contra um tumor no cérebro causado por um câncer. Aqui, se vocês quiserem ir lá, vai. A ação de cada um de nós. Eles não odiavam o Vasco. Eles não odiavam o Eurico. Eles nunca odiaram o Eurico. Eles sempre odiaram o que o Eurico fez pelo Vasco. Atenção, vascaínos! A Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Eurico Miranda foi sepultado na tarde desta quarta-feira aqui no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Parentes, amigos e torcedores do Vasco homenagearam o ex-presidente do clube e cantaram o tradicional grito casaca, além do hino vascaíno. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, compareceu ao velório, assim como algumas personalidades esportivas, entre elas o ex-técnico do Vasco, Antônio Lopes. O atual presidente do clube, Alexandre Campelo, compareceu e se emocionou. Eurico Miranda faleceu na tarde de ontem aos 74 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. Meu pai foi um cara que descansa sem ter ódio de ninguém, sem ter raiva de ninguém. Os problemas dele ele resolvia, estavam resolvidos. Ele não sentava com as pessoas para resolver da boca para fora. Ele resolvia com o coração. Ele era um cara com o coração livre. Ele era um cara que descansa em paz com tudo, com a vida. Ele foi um marco histórico do futebol. Não só especificamente do futebol do Rio de Janeiro, como do futebol nacional. Foi dirigente da CBF, foi ele praticamente quem criou a Copa do Brasil.
E efetivamente era, embora polêmico, segundo alguns assim o dizem, mas tinha uma capacidade intelectual muito grande, um homem de uma inteligência, uma dinâmica, uma coragem ímpar, de forma que eu acho que, como poucos, e o futebol perde muito com isso, o desporto perde muito com isso, especificamente o futebol. Sempre dizer que para ele o Vasco era tudo, não adiantava alguém querer falar outra coisa, que o Vasco era a vida dele. E assim ele fez, até nos últimos, eu digo assim, não digo os últimos anos, mas até os últimos dias de vida ele sempre estava conosco na CBF, almoçava com a gente, conversava muito, e às vezes ele ia reclamar a arbitragem que não dava certo, porque aquele árbitro só errou contra a gente, é coisa do futebol, né? Mas sempre foi um amigo sincero e leal, por isso que nós estamos aqui trazendo a nossa solidariedade, aquele abraço fraterno e amigo que sempre ele tinha de todos nós na CBF. Quem é flamenguista ama. Quem não vai amar um cara desse que defende o clube do jeito que esse cara defendeu a vida toda? Só que agora, é o que ele falava pra mim. O dia que eu morrer, Zé, você vai ver que, na verdade, eles não me odiavam a minha pessoa. Eu nunca fiz mal a ninguém nessa vida. Eles odiavam a forma que eu defendi o Vasco. E isso é que vai ficar. Atenção, Vascaíno! É o Vasco nada! Então como é que é? Casaca! 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 A turma é boa! É mesmo da fusaca! Vasco! 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 Se no Brasil existirem apenas 5 grandes, o Vasco estará entre eles. Se existirem apenas 3, lá estará o Vasco da Gama. Eurico Miranda, aos 74 anos, deixou o Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcedor canta forte, faz barulho em São Januário. Vem aí um foguetório em homenagem a Eurico Miranda. Times perfilados, vai começar o jogo aqui em São Januário. Vamos sair, pessoal. Atenção, Vascaíno! Sai aqui, pessoal. Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol! E aí fica a imagem de conquista do Clube de Regatas Vasco da Gama. O campeão. O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete, tem a chance, pé direito, bateu! Gol! Emoções do esporte brasileiro. Eurico Miranda faz a festa, recebe ali o troféu. Nicolas Leais neste momento entrega. Festa na arquibancada. Festa no vestiário. Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Um exemplo foi a final da Taça Guanabara entre os dois times no domingo de Páscoa de 2000. Eurico mandou distribuir para os torcedores vascaínos 40 mil ovos de chocolate. Em campo,
o Vasco goleou o Flamengo por 5-1. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles. Trabalho para a conquista do 7º título pelo Vasco, o primeiro internacional. O presidente eleito Eurico Miranda também quis compartilhar com a torcida a alegria do título. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele fez com que o Vasco tivesse que tomar 3 gols, ter um jogador expulso, ficar com 10 homens e virar aquela partida e ganhar de 4-3. João Vitor, eu, ele, Jorge, eu, João, eu, Felipe Gabriel, eu.